Eu queria que nós pensássemos o seguinte: que nós estamos fazendo uma viagem. O propósito dessa viagem é chegar até o céu. Chegar a um lugar no céu, um determinado lugar. E de fato nós estamos viajando, porque a própria Terra, ela está circulando em torno do Sol a 106 mil quilômetros por hora. Então a gente está viajando numa velocidade bem legal, né? São 3 céus. A Bíblia fala de 3 céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Esses 3 céus, eles estão definidos e figurados e profetizados no tabernáculo. Átrio, primeiro céu; lugar santo, segundo céu; Santo dos Santos, terceiro céu. São 3 céus. Qual a diferença entre esses 3 céus? Por que 3 céus? Você vai morar lá em cima, no mesmo lugar que você alcançou aqui embaixo. Então, por exemplo, se você não passar pela porta, que é Ele, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Só há uma porta, e é essa porta que nos conduz, que é Jesus, ao céu. Só tem uma, né? Mas quando você passa por essa porta, que é Jesus, você entra no átrio, que é a primeira parte do tabernáculo. Se você viveu aqui no átrio, você vai viver no átrio lá em cima. Se você viveu aqui no lugar santo, você vai viver lá em cima no lugar santo. Se você viveu aqui no Santo dos Santos, você vai viver lá em cima no Santo dos Santos. Então, a condição que você vai alcançar lá em cima é a condição que você alcançou aqui. E isso é eterno, né? Átrio, lugar santo, Santo dos Santos. Por falta de um entendimento dessa viagem, dessa jornada que nós estamos, muitos não vão passar do átrio para o lugar santo. Muitos não vão passar. Vamos entender isso. Eles não decidiram seguir na caminhada. Eles estão bem no átrio. Tá bom, átrio tá bom. Ele está feliz no átrio, porque o átrio é festa. Há um aroma do céu, mas é festa. Quando você segue nessa caminhada, e para você seguir nessa caminhada, tem que morrer. E você decide isso ou não. Você decide morrer ou não, né? Isso aqui você está, você decide, né? Você decide. O que é morrer nesse aspecto aqui? Morrer significa que você perde o seu livre-arbítrio.
Você decidiu não ter mais seu livre-arbítrio, você não decide mais sobre a sua vida, sobre o seu amanhã. Você não tem mais governo sobre o seu amanhã. Então agora você não tem mais o seu livre-arbítrio. Isso é decidir morrer. É decidir não ter mais, você não decide mais nada sobre sua vida, seu ministério, assim por diante, né? Se você caminha, você morreu, ou você decidiu morrer, porque é um processo, você caminha, você entra no lugar santo. E é sobre esse lugar que nós estamos falando um pouquinho, falamos domingo passado. Você entra no lugar santo, ali, primeira coisa que você encontra, eu só estou dando uma recapitulada. Primeira coisa que você encontra é uma mesa com os pães, que chamam-se pães da proposição, né? São 12 pães, a mesa é pequena, ela tem 1 metro de comprimento e meio metro de largura, é uma mesa pequena, né? Mas eles estão, aqui tem 6 pães, aqui tem 6 pães. Esses pães são de trigo. É diferente na Bíblia o pão que é de trigo e de cevada, né? Esse pão, ele é socado, o trigo naquela época, ele era socado no pilão. Isso a gente que é da roça sabe muito bem o que é isso, né? Eu já soquei muito, assim, grãos no pilão para minha mãe. Fiz isso muito, né? Café, arroz, milho, enfim. Então, ele é socado, esmagado. Tudo isso profetiza o processo dessa morte, né? Ele é esmagado e se transformado em pó, né? Então, nós somos esse pão. Nós somos, na medida em que nós caminhamos, seguimos essa jornada, nós somos esse pão. E as pessoas vão se alimentar de nós. Jesus falou, eu sou o pão da vida. Essa vida agora está em nós, né? E nós então vamos ser também alimentos, ser trigo de Deus, né? Só que tem que ser moído. Para fazer o pão, para você se tornar pão, tem que ser moído, né? Socado e moído. Aí você se torna pão, né? Depois da mesa, você está perante o candelabro. O candelabro tem 7 hastes, 7 lâmpadas, e deve ficar acesas essas lâmpadas 24 horas por dia, né? Essas lâmpadas precisam ficar acesas 24 horas. O candelabro era uma peça só. Era uma peça só, desde a base até as hastes e as espevitadeiras onde ficava o azeite, ali era tudo era feita de ouro e de uma peça maciça. O candelabro tinha cerca de 1 talento de ouro, pelo menos 35 quilos de ouro, talvez mais, mas pelo menos 35 quilos de ouro era feito o candelabro. Então, o tabernáculo, irmãos, era uma coisa muito bonita. Era de uma arte, a arte do candelabro era uma coisa extraordinária, né? E essas lâmpadas tinham que ficar acesas o tempo todo. Então, o tabernáculo, ele profetiza essa caminhada nossa até o Santo dos Santos, né? Então, agora, você está perante o candelabro, as lâmpadas acesas, né? Isso fala de que uma igreja precisa estar, porque essas lâmpadas, elas declaram o nosso relacionamento com a palavra. Lâmpada para meus pés é a tua palavra. Essas lâmpadas profetizam o nosso relacionamento com a palavra.
Então, isso precisa ser 24 horas. Então, uma igreja precisa se relacionar com o Senhor, orando e com a palavra 24 horas. Orando e adorando 24 horas, né? Então, isso está profetizado no lugar santo do tabernáculo, né? Então, irmãos, quando você chega ali, perante o candelabro, ou candeeiro, né? Chamado de candeeiro também, quando você chega ali, você deu um passo extraordinário para alcançar o Santo dos Santos. Você ainda está na caminhada, mas você já deu um passo importantíssimo para chegar lá, né? No Santo dos Santos. Agora você tem a revelação da palavra no seu espírito. Você se alimentou dela, aqui com a mesa dos pães, fala da palavra. Agora você caminhou, você está perante o candelabro. Agora você tem a revelação da palavra em você. Primeiro você se alimenta, depois essa palavra se torna vida para você, né? E você passa a caminhar. A sua fé agora é de acordo, porque veja bem, você já deixou seu livre-arbítrio para trás. Isso é coisa do ato. Agora você não tem mais. Então agora você tem a luz da palavra, e você tanto é pão para alimentar as pessoas, como você é luz para iluminar as pessoas, né? Então esse é o nosso processo da vida cristã. Agora, o terceiro elemento, antes de falar esse terceiro elemento, nesse lugar, no lugar santo, eu disse semana passada, só estou dando uma recordada rapidinho aqui. Nesse lugar, no lugar santo, você agora, você está debaixo de cobertura, debaixo de autoridade. Porque enquanto você está no átrio, você decide. Você está no átrio, você decide. Eu faço isso, faço aquilo, eu caso, eu compro uma bicicleta. Você decide, né? Você decide. Agora você não decide mais, entendeu? Então agora você está em submissão. Você começa a entender sobre submissão. Pouca gente entende sobre isso, né? Sobre submissão. E se entende na mente, não entende no coração. Na verdade, esse é um passo gigantesco, e sem ele você não vai continuar a caminhada. Mas agora, nós estamos chegando no... eu vou mostrar essas imagens daqui a pouquinho, estou dando uma geral assim. Agora nós chegamos perante o altar do incenso. O altar do incenso, ele precisa queimar incenso, está queimando incenso também 24 horas. Uma fumaça branca sobe continuamente. Interessante que há uma fórmula do incenso que leva a gerar uma fumaça branca. Então essa fumaça, ela é gerada ali no altar do incenso 24 horas por dia. Fala do nosso relacionamento pessoal com o Senhor, né? Altar do incenso, né? Então, irmãos, esse altar do incenso, as brasas do altar, eu vou colocar assim, as brasas do altar de incenso têm que ser trazidas do altar do holocausto. No tabernáculo tem 2 altares, um onde você morre, o primeiro, lá no átrio, e o outro altar onde você se torna um fabricante de incenso, entendeu? Então, esse altar,
o incenso para queimar, as brasas têm que ser trazidas do altar do holocausto. Então, a morte primeiro. O problema, irmãos, é que nós geralmente queremos queimar etapas nesse processo. Não dá para queimar etapas, entendeu? Como é que é? Então, o problema, irmãos, é que, por exemplo, abra aqui comigo em Levítico 10. Meu Deus, quebrou tudo essa agora. Levítico 10, verso 1. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante de Deus, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então, veja o 3, verso 3. E falou Moisés a Arão: isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Então, irmãos, por que Nadab e Abiú morreram queimados no Santo dos Santos? Porque eles trouxeram um fogo que não foi o fogo do altar do holocausto. Então, eles morreram. Então, quem não morreu, se ele tentar fabricar incenso, ele morre. Deus mata ele. Espiritualmente, Deus vai matar ele. Entendeu? Então, vamos tomar cuidado. Não se brinca com Deus, né? Nadab, por isso tem essa história aqui, entendeu? E o que o verso 3 fala? Moisés fala: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. Então, quando você está perante o altar do incenso, em frente do altar do incenso está o véu. Está o véu. Há um véu. Esse véu é interessante, irmãos, ele é muito resistente, muito bem feito. Todo o tabernáculo, vocês vão ver daqui a pouquinho as imagens, é de uma beleza extraordinária. Esse véu, se você quiser rasgar ele, você pode amarrar um cavalo para cá, um para cá, que não rasga. Muito, muito forte. Mas agora você está perante o véu. Veja bem, a arca está logo depois. A arca agora está pertinho. Não toque na arca. Você pode morrer. Se tocar na arca, cuidado. E muitas vezes nós fazemos isso e, sabe, e por que tem esse obstáculo? Por quê? Se você chega em Hebreus, o altar do incenso não está no lugar santo, mas está no Santo dos Santos. Por quê? Agora, nós estamos em Hebreus, no sacerdócio de Melquisedeque. O véu já rasgou. Entendeu? O véu rasgou, agora você tem acesso direto. E olha o perigo que nós corremos de ter acesso direto à arca, né? Por quê? Porque se eu não morri, se eu não passei pelo altar do holocausto, eu vou trazer brasas que eu gerei e que não vieram da morte. As brasas que eu vou apresentar para que meu incenso suba até Deus. Por isso tem tantas orações que não são respondidas. Porque nós não estamos entendendo esse ponto. Que as brasas têm que vir do altar do holocausto. Entendeu? Agora, irmãos, vejam bem. Porque logo em seguida fala de santidade. Mostrarei a minha santidade àqueles que se cheguem a mim. Por quê? Porque esse processo aqui é um processo de uma santificação contínua.
Então, quando nós não entendemos, não valorizamos princípios e não caminhamos em cima de princípios, irmãos, é muito perigoso, porque essas coisas podem acontecer conosco. Há duas colunas do caráter de Jesus que nós temos que experimentar. Uma é a santidade e a outra é a bondade. A bondade, né? Então, mostrarei a minha santidade àqueles que se cheguem a mim. Nadab e Abiú chegaram perante o Senhor com fogo estranho. Eles vieram oferecer incenso. Eles não estavam ali debaixo de autoridade. Outro ponto aqui é esse: para você oferecer incenso a Deus, queimar incenso e oferecer isso perante o Senhor, você tem que estar debaixo de autoridade, entendeu? Se você não estiver, você está correndo risco, entendeu? Correndo risco de enganos profundos entrar no seu ministério, na sua vida, se você não seguir esse processo, né? A santificação está escrito, sem a santificação ninguém verá o Senhor. O Senhor está logo ali, depois do véu, a arca está logo ali. Mas para você chegar lá, tem essa jornada, que você precisa viver essa jornada, e não queimar etapas. Foi o que Nadab e Abiú tentaram fazer, morreram queimados, né? Então, irmãos, aqui, por que eles morreram queimados? Eles morreram queimados porque eles, no tempo de Moisés, deixa eu colocar uma coisa aqui. Essa jornada, ela tem 6 etapas, até a arca. E veja bem, eu estou falando que, eu disse que o céu são 3 céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, né? Aqui nós estamos no segundo céu. Segundo céu. No segundo céu, esse lugar é um lugar, deixa eu mostrar um texto aqui em Efésios. Abra comigo para Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Regiões celestiais. O primeiro céu é o céu que você vê, das estrelas, dos astros, das nuvens, das flores, etc. É o céu que você vê. Se você andar por vista aqui, você vai alcançar o primeiro céu lá, porque você não andou pela fé aqui. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é esse lugar aqui, ó. Esse lugar, regiões celestiais, é onde o diabo está. Ele foi expulso da terra e ele passou a morar no segundo céu, que a Bíblia chama de regiões celestes. É uma dimensão espiritual. As regiões celestiais ou regiões celestes. Aqui em Efésios, Paulo fala desse lugar 5 vezes. Ele fala bastante desse lugar. Então, parece que está confuso, vocês estão entendendo? Tá não? Tá bom assim? Vamos continuar. Então, irmãos, esse lugar é um lugar antes da arca. Então,
Ele está ocupado hoje por quem? Ele está ocupado pelos demônios. Para que você suba, caminhe, olha aqui 1:20, Efésios. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar-se à sua direita, nos lugares celestiais. Jesus fez a sua parte. Ele venceu o diabo e se assentou nesse lugar, sobre os demônios. Então, para alcançar o terceiro céu, que é a arca, você precisa vencer os demônios. Você precisa reinar sobre eles, reinar sobre os demônios. Nós estamos, irmãos, orando, nós já temos mais de 1000 pessoas orando 24 horas, quer dizer, num plano de oração 24 horas, eu falei para vocês isso, eu acho, né? E nós estamos orando assim, Senhor, eu orei lá no monte hoje dessa maneira, Senhor, venha teu reino sobre o Palácio do Planalto. Você gostaria que o reino do Senhor fosse estabelecido lá? Pois comece a orar todo dia. Nós estamos mais de 1000 pessoas orando todo dia, durante 2 horas. Venha teu reino sobre o Palácio do Planalto, sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o Congresso Nacional. A gente tem o que a gente pede, entendeu? Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então preste atenção, eu decido o que vai acontecer. Entendeu? Quem decide? Somos nós que decidimos o que vai acontecer. Agora, para que eu decida o que vai acontecer, está escrito assim, ó, se vós estiveres ou permaneceres em mim, e as minhas palavras em vós. Quer dizer, eu tenho que estar cumprindo a vontade de Deus na minha vida, e isso aqui só acontece se você realmente não andar mais segundo a vista, mas pela fé, completamente pela fé, entendeu? Então há um processo, entendeu? Então o segundo céu você alcança nessa batalha. Nossa luta não é contra carne e sangue, é nessa batalha contra os demônios. Irmão, saiu na mídia, tem 2, 3 dias atrás, um bruxo, ou pai de santo ou bruxo, tanto faz, é a mesma coisa, não é não? Eu não entendo muito isso, e nem quero entender, não estou interessado. Para mim pode ser capeta, pode ser demônio, pode ser satanás. Para mim, eu não gosto deles mesmo, eu piso na cabeça deles e pronto, entendeu? Entendeu? E põe fogo também. Não só piso, não, eu ponho fogo também, porque eu tenho autorização para isso, né? Mas chegou um bruxo lá no Palácio do Planalto. Ele conseguiu chegar até o 4º andar. Aí de lá os guardas lá e tal, puseram ele para fora, com jeito e tal, e ele fez uma entrevista para a imprensa que estava ali. Sabe o que ele falou? Ele falou, eu vim falar para Dilma que ela está quase sem proteção. Um bruxo. Ele falou, tem um bruxo aí, que se chama Eduardo Cunha, é um bruxo muito forte, e ele está querendo derrubar a Dilma. Então ele foi lá para convocar mais demônios para ajudar a Dilma, entendeu? O que isso significa? É que os demônios estão saindo do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto está sendo despovoado de demônios. Venha teu reino sobre o Palácio do Planalto. Então, voltando, veja aqui, ó, nós temos que, porque esse lugar, o lugar santo, é o lugar do ministério, é o lugar dos dons. Aqui você exerce o seu dom, aqui você exerce o seu ministério. Apóstolo, profeta, são 21 dons, são 5 dons de ministérios,
são 7 dons de serviço e são 9 dons de manifestação. Então são 21 dons, 9 de manifestação, 7 de serviço e são 5 dons ministeriais. Então esses dons, porque os dons nos são dados, quando você alcança esse lugar, você inicia, servir o Senhor, você agora está exercendo o seu ministério, seja de apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, ou o dom de servir, o dom de contribuir, etc. São 21, né? Então você agora está exercendo o seu dom, é nesse lugar. E é nesse lugar que você vai vencer a carne, o diabo e o mundo. Para você conseguir autorização para continuar a viagem até a arca, você precisa vencer a carne, vencer quem mais? O diabo e o mundo, né? E Jesus venceu, e agora ele está assentado nesse lugar, e ele quer que nós, veja aqui adiante, esse é o lugar que ele nos colocou, pela obra da cruz, isso é no lugar santo. Vamos, eu posso até esquecer de projetar os negócios, né? Deixa eu projetar, para você ter uma ideia bem melhor do que eu estou falando. Olha aí, irmãos, você tem as tendas, cada tribo, né? Cada tribo lá no deserto, né? Você tem as tendas armadas, essas tribos, cada uma, a tribo de Judá ficava na frente, né? Aqui ia na frente. E olha ali, ó, quando você entra, você está vendo lá a porta lá, ó. Olha a porta lá, ó. Ela tem 9 metros de largura, a porta de entrada é bem larga. Aí você tem essas cortinas do tabernáculo, são 60 colunas de bronze, irmãos, 60 colunas de bronze. Essas cortinas são de linho fino retorcido. Então, elas são de cor branca. A cor branca fala de juízo, a cor branca fala de justiça e fala de santidade, né? Então, você pode ver, lá está o altar do sacrifício, né? Ali, ó, o altar do sacrifício, né? Logo depois a bacia de bronze, você vê ali. E em seguida o tabernáculo, né? Olha a glória de Deus se manifestando no Santo dos Santos, né? Ali você tem 5 colunas. Essas colunas são os 5 ministérios que sustentam o tabernáculo, sustentam o reino, a obra, né? E você tem as cortinas. Eu não falei das colunas, também não vou falar agora, mas as cortinas em seguida, enfim, aí você tem as tribos acampadas e o tabernáculo montado. Ok, pode passar, Alexandre. Aqui você tem uma vista mais de perto, né? Ali estavam as 10 cortinas. Aqui você tem as 11 cortinas de pelos de cabra. Então é a cobertura apostólica. Chamar a atenção ali, ó. Você está vendo? Essas 11 cortinas, elas estão muito firmadas no chão, na terra. Então elas têm raízes profundas. O ministério apostólico, ele precisa ter raízes profundas na palavra, né? Então está aí o tabernáculo como ele era exatamente montado no deserto, né? Esse de branco no átrio são os sacerdotes. Pode passar, Alexandre? Ok, detalhe da porta de entrada, né? Ok, pode passar. Esse é um detalhe do altar de bronze, né? Segue. A bacia, né?
Na verdade, o altar era de acácia, mas recoberto com bronze. Essa é a bacia onde os sacerdotes deveriam se lavar antes de entrar no lugar santo, né? Você não entra no lugar santo se você tem algum pecado para resolver. Por isso, irmãos, os crentes vivem uma vida, perdão pela expressão, mas uma vida pobre, miserável, sabe, em tudo. Falta dinheiro, falta paz, falta não sei o que, falta tudo, porque não se lava, não está em santificação e quer exercer ministério, não funciona. Pode seguir. Ok, nós já falamos sobre as 10 cortinas, né? Pode seguir. Aqui você tem a mesa com os pães, né? Então você está vendo, são 12 pães, ela é bem pequena, né? Ela é feita de madeira de acácia, aí a maioria dos móveis são feitos com madeira de acácia, né? A acácia é uma madeira que é uma árvore que mesmo no deserto ela cresce, a sua raiz vai muito funda no deserto, né? Por isso, irmãos, é no deserto que as raízes precisam se aprofundar, as nossas raízes em Deus. Então, portanto, nós precisamos de deserto. Precisamos de deserto, não tem jeito. Enquanto você e eu, enquanto nós não entendermos que precisamos no deserto, é onde as raízes vão se aprofundar, né? São os ventos, né? Ventos é que são necessários para que as raízes aprofundem. Então, os ventos fazem forte as raízes. Precisamos dos ventos. O problema é quando o vento vem e a nossa casa está construída na areia, aí cai mesmo, né? Segue. O candelabro, né? O candelabro tinha, aí tem essa figura do candelabro, está muito bonita. É exatamente isso aí, ó. São mais ou menos, pelo menos 35 quilos de ouro, e era uma peça só, entendeu? Cada peça tem profetiza algo para nós hoje. Pode seguir. Candelabro. Aí é o altar do incenso, né? Tá, esse logo antes, pode seguir. Bom, aqui, olha as paredes do lugar santo, é tudo coberto de ouro, olha aí. É uma coisa suntuosíssima, linda demais, né? Então, por que o ouro, irmãos, né? O ouro, a madeira de acácia, que é muito usada no tabernáculo, ela fala do caráter humano de Jesus. Mas o ouro, esse ouro puro, fala do caráter celestial de Jesus, né? Então fala de uma pureza do caráter, não apenas o caráter humano, mas o caráter celestial. Então é esse caráter que Deus exige de nós, esse aí, ó, é a pureza do ouro. Mas eu quero chamar a atenção aí para o véu. Você vê ali o véu, aqueles leões alados, você vê ali o véu. Embaixo do véu está ali, ó, o altar do incenso. Afastou o véu, você está perante a arca, né? Por que está fechado? Por que o véu está fechado? Por que não há um acesso direto à arca? Infelizmente, irmão, ou não sei, eu preciso, vou explicar isso hoje, mas eu vou entrar mais fundo nisso, talvez nas outras aulas. Mas por que está fechado? Somos nós que limitamos o nosso caminhar até a arca. Se nós vamos ver no primeiro, segundo ou terceiro céu lá em cima, nós limitamos. Eu vou falar daqui a pouquinho, vamos mostrar mais alguma imagem para fecharmos o coisa. Aqui você tem um querubim, era assim que ele era desenhado, né? Tudo ouro, irmãos. Aqui estamos no Santo dos Santos, né? Então não brinca não, irmãos. Não entra aqui de qualquer jeito não, você morre. Não toque na arca não, se você estiver em condições, não toque não.
senão você vai morrer. Tem muito ministério morrendo por causa disso. Segue. E finalmente, a arca, né? Com os querubins, né? E dentro da arca tinha 3 coisas. Tinha as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná, uma porção do maná que ficou guardado dentro da arca, né? Então aí vocês têm uma visão do Santo dos Santos, né? Pode fechar? Tem mais algum, Alexandre? É só para mostrar a roupa do sumo sacerdote, né? Aqui tá, tem mais uma, eu acho. Ah, sim, interessante essa aqui. Você está vendo aí a tenda de Moisés. Moisés, olha o que ele fez, irmãos. Pode deixar essa imagem um pouquinho. Olha o que Moisés fez. Moisés não era sacerdote. Ele não podia ter acesso ao Santo dos Santos. Só a família de Arão podia. Mas ele tinha tanta sede de Deus que ele fez uma tenda fora do arraial. Entendeu? Essa tenda fora do arraial profetiza você lá no monte. Entendeu? Ali se entregando a Deus, né? E a glória de Deus também vai se manifestar ali, né? Então ele tinha tanta sede de Deus que ele fez uma tenda para ele. Entendeu? E ele entrava na tenda e Josué ficava de fora da tenda, né? Então essa visão de Moisés na tenda e Josué fora ali é uma visão muito mais perfeita talvez que tem na Bíblia sobre discipulado, né? Sobre aquele que está debaixo de autoridade. Josué andou debaixo da autoridade de Moisés 40 anos, né? E aquilo que Moisés viveu, ele viveu, né? E porque Nadab e Abiú morreram, eu quero terminar essa aula falando isso. Porque Nadab e Abiú morreram, pode acender a luz, fica melhor para a filmagem. Porque Nadab e Abiú morreram? No tempo de Moisés, irmãos, o juízo eterno se manifestou. O que é o juízo eterno? Deus, chega um momento em que, abra aqui comigo em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6. Hebreus 6. Olha aqui. Um e 2. Pode fechar. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito. Então, essa caminhada para o terceiro céu é ao mesmo tempo uma caminhada para a perfeição, entendeu? A perfeição do caráter, e você vai fazer agora toda a vontade de Deus. Se você quiser alcançar lá, caráter perfeito e toda a vontade de Deus na sua vida. Muito bem, veja, você está caminhando, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas. Isso aqui é átrio, entendeu? Isso aqui é átrio. Fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui você tem 6 passos, que são exatamente os passos dos elementos do tabernáculo, desde o altar do sacrifício até a arca, até o final.
até a arca. São 6 estágios. E esses 6 estágios estão descritos aqui. Como termina o juízo eterno? O que é um juízo eterno? O juízo eterno é quando Deus, vou usar uma expressão assim, bem... Deus perde a paciência. Chega, não dá mais. Não dá mais. É Ananias e Safira, entendeu? Morre ali mesmo. É Nadab e Abiú, morre ali mesmo, entendeu? Então, houve poucos momentos na história do relacionamento de Deus com o homem, quando um juízo eterno se manifestou. No tempo de Moisés e Josué, o juízo eterno se manifestou. O que é esse juízo, irmãos? Assim, tem 40 juízos de Deus sobre o homem, corretivos, para um juízo final. Veja a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, né? Então, esses 40 juízos corretivos, traduzidos, seriam 70 vezes 7, né? Só que chega um momento que Deus fala, não, agora basta, agora acabou. Agora eu vou te entregar mesmo para você seguir os demônios, entendeu? Agora você vai seguir os demônios. Tem muito pastor que segue os demônios, sem saber que estão seguindo os demônios, entendeu? Então, irmãos, quando você chega nesse ponto, e eu creio que nós estamos caminhando para isso, do juízo eterno, é o que aconteceu com Nadab e Abiú, morreram ali mesmo. Com Ananias e Safira, morreram ali mesmo, entendeu? Aquela menina lá, aquele cara lá que estava no céu, ele ficou cego. Paulo falou, você vai ficar cego, né? Você vai ficar cego. É um juízo eterno que Deus manifestou, e Ele só manifesta isso em certas épocas, não é frequente. Ele manifestou no tempo de Moisés, Ele manifestou no tempo de Elias e Eliseu, Moisés e Josué, Elias e Eliseu, e no tempo de Daniel e os seus amigos. No Velho Testamento, só esse período que de fato ele manifestou o juízo eterno. Por que eu digo isso? Porque quando Uzá tocou na arca, ele morreu. Não toque na arca, cuidado, né? Moisés não entrou na terra, porque ele tocou na arca. Ele bateu na rocha. Ele, ao invés de falar na rocha, ele bateu na rocha. Não toque na arca, que você não vai chegar lá. Toma cuidado. Amém? Vamos ficar em pé um pouquinho.